do Smart. Não, mas tem essa. Foi. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de seguros, vamos falar de proteção, vamos falar de muita coisa boa aqui. E para tratar desse tema que eu acho incrível, né? Já estava ansioso por esse podcast. Trouxemos aqui a Suzane Duda Petenusso. Acertei? Acertou. Olha aí, ó. Ela é empreendedora, sócia da Bix Proteção e Crescimento Patrimonial. Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada por esse convite, né, que surgiu lá do encontro das empreendedoras, né, e fiquei muito feliz com essa oportunidade de estar aqui hoje. Muito legal. Muito bem-vinda e vamos conversar sobre empreendedorismo. Também sócio da Suzane, o Leandro Strapasson. Eu estava brincando com ele, né, que eu consumo vinhos dos Strapasson. Ele falou, olha, ou trabalha com hortifruti ou trabalha com vinhos, né? E eu vou trabalhar com proteção, né? Mudou o foco. Leandro Strapasson, empreendedor, sócio também, proprietário da Bix. Seja muito bem-vindo, Leandro, ao nosso podcast. Obrigado, agradeço o convite de vocês. Estamos muito felizes aí com o convite e poder ter essa conversa, esse bate-papo aqui sobre proteção e crescimento patrimonial. Muito bom. Seja muito bem-vindo e vamos tratar desse tema incrível. Tony Neves, gestor de pessoas, vendedor, empreendedor, empresário, o que mais? Dá para fazer Novidades por aí. É bonito, hein? Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, Ismael. É sempre um prazer estar aqui, compartilhando um pouquinho, ouvindo história incrível, ouvindo esses empreendedores dos 4 cantos do país vindo aqui trazendo novidades para nós. É isso aí. Seja bem-vindo, Leandro. Seja bem-vindo, Suzano. Obrigada. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito bacana, de muita informação. Gente, muito legal. Olha só. Hoje nós vamos falar sobre proteção. Então não basta você adquirir, não basta você ter, também você precisa aprender a proteger tudo aquilo que tem. E como que se protege? Conquistando mais. E é sobre isso. Hoje vai abrir um leque de informação aqui, um leque de onde é que você pode empreender, de que forma. Hoje nós temos um especialista aqui na mesa que vai falar para nós sobre isso. Então, primeiro, obrigado por vocês terem vindo. Gratidão por vocês estarem. Agradece aí o convite. Top demais. Ó, irmão, protegendo o que é mais importante para você. Seguro, consórcio com inovação. Isso é bom, hein? Não, eu achei legal já a apresentação. Como é que é? Proteção e crescimento. Porque não é só proteger, também você ampliar, você crescer. Como faz isso? Através das estratégias. Vai falar hoje sobre consórcio, sobre seguros. Que show. Investimento. Onde investir, como investir com essa taxa Selic subindo nas nuvens. Como proteger seu dinheiro? Depois eu quero falar um assunto muito interessante. Quero falar do amigo meu que ele fazia parte do Itamaraty da Suíça. Show! E eu vou falar exatamente sobre o mercado brasileiro. E a sugestão que houve de um dos poderosos financeiros lá e falando sobre as oportunidades que existem no Brasil, sobre esse mercado financeiro. Mas eu quero falar no próximo momento. Não me deixe esquecer disso, tá? Show! Vamos que vamos. Então, gente, vamos falar de empreendedorismo. Suzane, como que inicia empreendedorismo na sua vida? Como que inicia a sua trajetória? Como que você conhece o mercado financeiro? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu acho que eu tenho isso desde pequena também, né, de família. Meus pais são agricultores, né? Então, por mais que seja a questão assim de ser uma vida meio autônoma, mas não deixa de ser, acho que um lado meio que empreendedor. O fato de você cultivar, colher, vender, né? Então, sempre tive um pouquinho disso desde pequena e sempre tive isso desde criança, com 13 anos, né? Exatamente. E sempre tinha alguma coisa para vender, para fazer um dinheirinho assim em casa. Mas depois, com a faculdade, né, eu sou formada em economia, né, ciências econômicas pela PUC.
meu sonho era trabalhar em banco. Aí fiz estágio no Banco do Brasil, trabalhei 8 anos no Itaú. Aí, como gerente do banco, eu conheci o meu sócio, Leandro. Eu era gerente da conta dele lá no Itaú. E uma vez ele chegou no banco, eu sempre conto essa história porque isso ficou bem marcado. Ele me fez uma pergunta, né, quando eu tinha recém sido promovida como gerente no Uniclass, do segmento do Itaú. A primeira vez que eu atendi ele no banco, ele chegou para mim e perguntou sobre o consórcio. E perguntou assim tudo que você possa imaginar sobre o consórcio. Fez uma pesquisa de mercado contigo. Exatamente, todas as perguntas possíveis. Assim, tudo o que um cliente normal não faria, ele fez. Porque, no fundo, ele conhecia o produto, mas eu não sabia que ele conhecia. Olha só. E, de fato, eu respondi toda essa, né? Assim, eu respondi todas as questões que ele me fez, tal. E, no final, ele falou assim pra mim, tá bom, obrigado, agradeço, mas, assim, eu nunca vou fazer um seguro no banco. Porque eu trabalho com isso hoje. Deu, nossa, né? Fez eu perder meu tempo. Sacanagem, né? A gente tinha fechado já, tal, né? E ele continuava lá perguntando do consórcio. Você querendo ir embora. Embora aí, não, né? Porque... beleza, daí passou um tempo, né? Dali 3 meses ele me ligou na agência e perguntou, ei, aquela carta que você me ofereceu ainda tá disponível? Eu falei assim, olha, ainda tá. Aí ele, então eu vou ir para conversar com você. Ele acabou contratando um consórcio comigo na época, porque ele precisava, né, contemplar lá. E, enfim, consegui vender um consórcio para alguém que vendia consórcio. Olha aí. E com o passar do tempo, eu tinha vontade de sair do banco, assim. Aí ele falou para mim se você nunca pensou em vender seguro, né, seguro fora do banco? E eu, mais sincera possível, assim, não, Deus me livre, seguro de vida. Aqui no banco era muito pesado para mim, a questão de meta, né? O banco cobra muito isso. E eu falei assim, não me vejo. Aí passou um tempo, quando eu decidi, eu quero sair do banco. Aí ele me convidou, né, para trabalhar com ele, na época era a ALG Seguros, né? Aí... deu certo, né? A gente conversou, tal, eu saí do banco e fui trabalhar com ele e hoje a gente é sócios da BIX, Proteção e Crescimento Patrimonial. Que legal. E logo vamos falar por que BIX, tá? Isso. Quero saber por que desse nome aí. Sim. Achei legal, achei um nome curto, mas que fixa na mente. Leandro, como que inicia empreendedorismo na sua vida? Pois é uma longa jornada, né? Eu venho de uma área que não tem como você empreender assim, né? Individualmente é complexa para empreender. Minha formação inicial não tem nada a ver com seguros e consórcios, né? Eu tenho formação na área de mecatrônica e depois tecnologia e manutenção aeronáutica, né? Nossa, aeronáuticas. Totalmente diferente. Trabalhei com aviação agrícola, aviação executiva, aviação comercial e por questões pessoais ali chegou um ponto que a minha atividade que eu desenvolvia na aviação ela estava discordante das metas pessoais, né? Então foi em 2015 quando eu saí da aviação ali, não totalmente, mas quando eu me afastei um pouquinho foi quando estava para ter o primeiro filho, né? Minha esposa estava grávida e tal. Eu falei, daqui a pouco essa criança nasce e não vai conhecer o pai, porque o pai está de um lado para o outro aí. Eu falei, está na hora de eu mudar isso, né? Trabalhar, eu tinha sempre aquela vontade, falei, trabalhar por conta, né? Conseguir fazer um projeto, alguma coisa interessante assim. E na época eu já analisava, tinha um plano B traçado que era trabalhar com seguros, mas com os seguros voltados para a aviação, né? Os seguros que contemplam exatamente a atividade de aviação, seguro das aeronaves, tem um seguro obrigatório para as aeronaves, tem seguro da operação dos hangares, né, e tal. E era esse o foco. Então eu falei, não, eu vou seguir nesse caminho. Procurei na época, né, como que eu conseguiria me tornar um corretor de seguros, né, ter a certificação necessária pela Escola Nacional de Seguros. Fiz, deu certo, mas os caminhos, a gente pensa uma coisa e os caminhos acabam sendo um pouquinho diferentes.
Hoje vamos dizer, a participação do nosso trabalho voltado para a aviação é mínima, né? Ela praticamente não acontece. O destino foi colocando outras atividades dentro daí do seguro e a gente conseguiu, né? Conseguiu crescer. Temos outro sócio que não mora no Brasil, mora fora, mas trabalha de lá, atendendo os clientes aqui. Ele vai nos assistir depois, aí ele vai falar, poxa, vocês não tem nem como me convidar para o podcast aí, porque eu não tenho como, só se ele vier nas férias para cá, né? Vem nas férias. Como é que é o nome? O Gabriel, mora lá, Cidade do México lá. Gabriel. Convida o Gabriel, pô. Convite ao vivo. Gabriel, olha só, hoje está um podcast incrível aqui com os seus sócios, e quando você vir para o Brasil, você não está convidado, você está intimado em estar aqui. A gente vai abrir as portas da Conexo para a gente fazer esse bate-papo aí, beleza? Então já está convidado pela equipe da Conexo para você bater papo com a gente aqui. Se a gente tivesse essa opção, a gente faria online com ele, né? Sim. Mas não, nós queremos ele presencial. Presencial, né? Top demais. Então já sinta-se convidado, Gabriel. Esperamos você aqui. Valeu. Quando que ele vem pra cá? Já sabe? Tem data ou não? Ele vem umas 2 vezes por ano, ele vem pra cá. Então fechou. Já tá programado. Só falar a data que a gente recebe, ajusta faz o calendário outra remessa aí. Faz um outro podcast aí contando da história de como que vocês se conheceram daí. Exato. Exatamente. Mas vamos lá. Então, né, você começa a empreender. Você começou a empreender já com seguros. Já com seguros. Quando eu fiz essa virada de chave aí, né? Saí do CLT lá para trabalhar por conta, já foi com os seguros, né? Iniciei com o consórcio, foi exatamente no período que a gente acabou tendo esse episódio aí, né? Eu já estava trabalhando com consórcios, mas a condição, através daquela administradora que eu estava naquele momento, não permitia a condição que eu ia ter com o que ela me apresentou do banco. Né? Foi uma condição muito específica ali. Então acabou dando certo, né? Por isso que eu falo assim, o convite, eu já tinha ideia de convidá-la, né, para trabalhar junto, e quando ela falou assim, ela conseguiu vender um consórcio para um vendedor de consórcio, eu falei, então é a sócia que eu preciso, né? Que legal. Mas é interessante que eu vejo uma comunicação nos canais digitais de vocês. Lá vocês falam bem assim, ó. Quem tem estratégia não depende de oportunidades. A estratégia gera oportunidade, né? Gera necessidade. Então é muito interessante isso. Porque você tinha uma estratégia, eu quero comprar, vou comprar, decidiu o que ia comprar, não sabia onde, mas né? Aí encontra um potencial que hoje é sócio da empresa, né? Então, que show. Gerou oportunidade. A gente fala muito em conexão, né? O nosso podcast ele é voltado, ele é conexo, podcast voltado para conexão. É o que a gente está fazendo hoje, conexão. Eu acho que tem um poder tão grande quando você se conecta com outras pessoas que são especialistas em temas que você não é, ou que você é também, soma junto contigo. Sim. E quando você vai para o empreendedorismo, a coisa muda. Sim. Quando você está trabalhando na empresa de outra pessoa, você tem um orçamento. Que, por exemplo, o banco ele tem um orçamento específico. Exatamente. Ele tem as metas, tem as cobranças, mas tem um orçamento para cada departamento. Tem um planejamento, onde você vai escalando, que nem você falou, trabalhei, daí assumi a parte da gerência. Então você tem um planejamento de carreira. Um know-how, né? Uma experiência. E no empreendedorismo, não tem planejamento de carreira, não tem mínimo garantido. Aprende no grito. Recebe, o empreendedor, ele paga todo mundo, e se sobrar, quando sobrar, Ele se paga. ele tem algum valor para você pagar. É lógico que, né, dentro da organização empresarial, a gente entende que você precisa ter lá, por exemplo, o seu Prolabore especificado. Hoje eu não tenho capital, mas vai ter o dia que você vai ter o capital. E tem a virada de chave do empreendedor, é assim, você tem, eu trabalho com planejamento estratégico, então esse é o meu mundo, né? Então o empreendedor, ele fala assim, eu não tenho problema em ficar 2, 3 anos sem receber, pagando todo mundo, paga minhas continhas ali. Mas quando a empresa der dinheiro, eu quero comprar tal carro. Sim. Tá, mas daí no caso a empresa vai ter que comprar esse carro para você. Ela tem fluxo de caixa, ela suporta comprar isso, ou você vai sangrar ela e matar a empresa? Exatamente. Sim. Então, faz um planejamento. Quanto que eu, como funcionário ou como sócio, se eu trabalhar no mercado, quanto que eu ganho? Aí eu ganho X.
Então, beleza, a partir de hoje o meu salário é X. Não vou tirar, mas é X. Eu vou tirar só o que eu preciso, porque a empresa precisa crescer. Mas vai chegar um momento que a empresa vai ter a condição dela te pagar isso que você investiu. E é o que você tem para receber. Exatamente. Ajustou ali, agora a empresa está faturando mais. Vou ajustar meu Prolabore, que a empresa tem mais condição de pagar um pouco mais. Mas aí que eu vejo empreendedores que cresceram e quebraram. Cresceram e quebraram. Porque assim, a gente tem muitos casos de empresas que morrem em 5 anos. Que nascem e morrem em 5 anos. Por quê? Não teve estrutura, não teve estratégia, não teve um planejamento. Então, isso acontece muito. E aí, essa visão que eu quis trazer. Como que vocês, por exemplo, você tinha uma programação financeira no banco. Mínima, Sim. mas tinha, né? Quando eu falo mínima, eu falo, o gerente do banco trabalha pra caramba, é uma pressão gigantesca. E o salário não é condizente com a função. Não adianta dizer Realmente. que é que não é. A pressão é absurda. O que você gera de resultado para o banco é absurdo. E o retorno é pequeno. É pequeno. Eu tenho amigos que são bancários. Eu falo, cara, se Ele é- você fosse um empreendedor autônomo, vendendo o produto que você vende, você ganhava no mínimo 3 vezes mais. Que daí uma vez você vai lá para pagar imposto e tal, e sobra uma fatia desse valor. Então, ganha-se, mas tem a oportunidade, né? Então está disponível, você aceita se sim ou se não. Talvez seja uma questão de coragem. Quantos têm essa coragem de sair do seu fixo garantido ali para no mês seguinte não ter absolutamente nada E dívidas, e né? não imaginar Exato. e não imaginar em quanto tempo vai levar para existir um retorno financeiro dessa atividade, por melhor que ele seja na sua função. Eu acho que esse medo ele acaba bloqueando, né? Sim. E fazendo a profissional. pessoa continuar E- na zona de conforto. E eu passei por isso, assim, porque para mim decidir sair do banco, assim, foi difícil. Justamente por isso, pela questão do salário ali, do benefício, porque queira ou não, a empresa tem alguns benefícios, né, que ela paga, por mais que não seja às vezes tão bom quanto o serviço que você presta, ela acaba te prendendo naquela maneira, né, por ser fixo. É O empreendedor não vai ter nada É o disso. queijinho do rato, Exatamente. Ele vai E o ser, empreendedor "E agora?" e agora, né? Você começa do zero, né? E tanto que eu tenho hoje ainda amigos, né, que trabalham ainda nas instituições, que infelizmente às vezes adoecem pela questão da cobrança das metas e não tem essa coragem, né? Às vezes não tem essa oportunidade de sair. E quando eu trouxe essa visão, foi justamente por conta da doença, tá? Eu tenho amigos que infartou e que morreu dentro do banco. Sim. Eu tenho um amigo que morreu dentro do banco. Ele infartou e morreu. De tanta pressão. Mas assim, tá errado a empresa? Não, né? Não. Foi um combinado contigo. Sim. Você tem uma meta, você tem um combinado, onde você vai assim. Essa é a tua meta daqui pra frente. Você vai subir de cargo, mas esse é o teu cargo e esse traz o ônus, né? Esse é o bônus, esse é o ônus. Você aceita ou não. Aí depois que você aceita, aí não tem como voltar pra trás. Só que o empreendedorismo é mais difícil ainda. Porque você não tem bônus. É só o ônus. Você vai trabalhar. Tem o Flávio Augusto fala uma coisa que eu levo pra minha vida. Você vai levar 100 nãos para receber um sim. Esse sim vai compensar os 100 nãos. Mas você tá preparado para receber 100 não? Não tá. No Não. nono você já desiste. É muito desafiador. É porque é muita estrutura que você tem que preparar pra ver se vai dar certo. Mas claro, diferente quando vem com duas feras. Um vendedor nato que já sabia vender muito bem, já sabia comprar muito bem. Um gerente com toda a experiência. Então, por isso que a empresa de vocês é um sucesso, né? Vai estar quantos anos no mercado? Desde 2016. 16, O ano que vem a gente vai completar os 10 anos. 10 aninhos 10 de, anos. de operação aí. Aliás, mas eu acho muito legal, eu preciso pontuar isso.
Porque quando a gente fala em empreendedorismo, a gente gosta de ressaltar toda a estrutura que a gente vê de quem está aqui fazendo bate-papo para nós. Porque quem está do outro lado, ele está realmente observando toda essa performance de vocês. De quem a gente está entrevistando. E especialmente de vocês, eu quero falar que eu fiquei encantado com a performance da comunicação digital. Show. Né? Adorei também. O que vocês fazem ali na comunicação visual também, vocês se colocando ali e falando com o cliente, falando com o consumidor. Que é isso? Isso é empreendedorismo, né? Que realmente sabe aonde quer chegar. Bom, também já é uma década do mercado, né? Então já não... E outra coisa que eu acho legal, quando vocês, ali no canal digital de vocês, né? Eu até segui ali, cliquei para ver nos links, Ismael. Quando clica, aliás, você que está assistindo, eu quero que você faça isso. Daqui a pouco a gente vai deixar aqui as redes sociais. E quando você clica, você consegue ser direcionado para com quem você quer falar. Ou com Suzana, ou com Gabriel, ou com Leandro. Entendeu? Chega ali no WhatsApp deles. Então olha que incrível. Isso chama-se posicionamento, né? Empreender é se posicionar. A gente tem muito essa questão da pessoalidade das coisas, né? Principalmente no ramo de seguros. Eu acho que praticamente todo mundo que está nos ouvindo aí já fez seguro em algum momento da vida, né? Já teve um contato. E quando ela é atendida por alguém, um corretor, uma grande corretora, o que acontece? No primeiro ano ela conversa com o fulano, né? Segundo, terceiro ano continua, daqui a pouco a operação cresce, aumenta, chega num momento que ela não consegue mais falar com aquele corretor, com aquela pessoa que atendia. As equipes crescem, é natural, a empresa, né, vai expandindo, as operações vão diversificando, então a pessoa teve um sinistro, né, o famoso sinistro na área do seguro, aí, o acidente lá e tal. Então ela não fala com o corretor, ela fala com alguém específico para aquele momento ali. Ela tem uma parcela em aberto, ela fala com fulano e tal que mexe com a questão financeira. E isso vai distanciando. Aquela relação que existia entre o corretor e o cliente, ela vai distanciando. O que a gente tenta fazer, dadas as limitações, né, do dia a dia que a gente tem, mas é não perder essa conexão. Porque a gente entende as dores do cliente. Né? Quando ele faz o primeiro seguro com a gente, normalmente lá é um seguro automóvel. Esse seguro automóvel progrediu para um seguro empresarial, daqui a pouco veio o seguro de vida. O elo de ligação continua sendo eu, o Leandro, continua sendo a Suzane, continua sendo aquela pessoa ali. Se em determinado momento ela precisa fazer outras tratativas, a gente não sai da conversa, porque a gente conhece, já está naquele momento ali, conhecendo mais intimamente a operação dessa pessoa ou dessa empresa. Toda a jornada de relacionamento. Então a gente consegue realmente entender, né, se o nosso propósito é realmente conseguir com que a pessoa esteja protegida o suficiente para ela ter tranquilidade e ter um crescimento patrimonial, né? Hoje o pessoal vai dando novos nomes aí, fala em alavancagem, tal, mas como diz, está até na Bíblia, lá no Eclesiastes, né? Tá, não há nada de novo debaixo do sol. E isso não fala assim que não estamos progredindo. Estamos progredindo. Mas o mundo também não mudou tanto assim. Estar protegido continua sendo o básico. Estar protegido para quê? Para conseguir ir para frente, para continuar crescendo. Né? Isso todo mundo individualmente pensa assim, qualquer empresa vai pensar assim. A nível governamental pensa-se dessa forma. Então proteger para estar tranquilo e poder crescer com tranquilidade, né? E temos estratégias para isso. Legal. Como proteger e como alcançar esse caminho do crescimento patrimonial, né? Eu queria até fazer uma pergunta assim, como fazer um plano B no consórcio? Como você construir isso dentro do consórcio, né? Então vamos dizer, eu já tenho meu carro, já tenho a minha casa, né? Então, quer dizer, tá tranquilo. Mas eu tenho o meu trabalho, meu CLT, o meu empreendedorismo. Como eu fazer um plano B? De que forma? Tem duas maneiras, né? Os principais, né? Que eu gosto, né? Faço e faria mais para mim, né? Conforme as condições permitirem, continuar usando essa ferramenta que a gente tem dentro de casa, eu falo, né?
Hoje a gente tem um grupo de consórcio, que é um grupo não para o comprador, aquele que deseja adquirir um bem, e sim um grupo para investidores. Empreendedores. Olha aí que legal. Investidores e empreendedores. Então, se você tem uma reserva financeira, não estou falando que você vai pegar todo o seu capital que hoje não está sendo utilizado para uma situação, né, ou outra, e aplicar tudo isso em um grupo de investimento de consórcio. A tática da galinha dos ovos de ouro, né, não colocar os ovos na mesma cesta, continua funcionando. Tá? Então, você pegar algum tipo de rendimento que você tem lá, por exemplo, inferior a 17% ao ano, e investir em grupos de consórcio como investidor, não entrar como comprador, e sim como investidor, e fazer esse dinheiro trabalhar para você ali em um grupo específico de consórcio. A gente tem um grupo chamado método de contemplação acelerada. Olha. Então, para o consorciado comprador, ele entra e ele vai ter o crédito dele disponível em 4 meses. 4 meses. Fala assim, poxa, mas espera aí, isso é estranho, porque o consórcio não pode prometer contemplação, né? Sim. A gente sabe que essa é uma máxima do consórcio, não pode, a não ser que você trabalhe com lance e tal. Não, mas existe, né? Consórcio Lojacor, que é administrado pela BR Consórcio hoje, uma das maiores operações de consórcio do Brasil, né, que a gente trabalha com essa administradora, eles têm esse grupo. Então, o investidor ele pode entrar justamente para sustentar a operação daquela pessoa que vai entrar no mesmo grupo como um comprador. Então, como que faz para ele ter o crédito dele em 4 meses? Tem um investidor que vai sustentar essa operação no começo dela. Senão a conta não fecha. A conta não fecha. Todos com propósito em comum. Com propósito em comum. Receber a carta em 4 meses. Exatamente. E isso só vai acontecer se do outro lado eu tiver um investidor que fez um aporte dentro desse grupo de consórcio e vai receber a partir do 5º mês uma rentabilidade de 17% ao ano sobre esse capital que ele aportou. E o ecossistema não para. Não para. Top. Olha que legal. Aí, ó, isso é construir o plano B, né? Isso aí. Bix. Por que Bix? Quem quer falar? A gente vai dividir, né? Vamos dividir aí. Foi bem legal porque parte até de uma história, né? A gente olhava assim, cara, eu particularmente falava assim, cara, eu quero fazer algo diferente. Eu quero algo a mais. A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Isso aqui não sei, a gente tem potencial para crescer, tem que fazer alguma coisa. Aí, vamos começar pelo nome. Vamos mudar o nome, vamos mudar a cor, vamos mudar tudo. Manteve o CNPJ, né? Só ficou o CNPJ. Aí, um dia, no domingo, né? No domingo, olha, acho que esse nome aqui, Bix. Agora você pode continuar o porquê do bi e porquê do X. Tem todo uma... Deixa eu cortar você um pouquinho. Aliás, eu quero parabenizar, que a paleta de cor é maravilhosa. Obrigada. Se a gente deixar de falar aqui, a gente vai sofrer retaliações da empresa que cuida da nossa identidade verdade. Visual e fez o nosso rebranding aqui. Então. Foi a Sharon, da Trevo Comunicação. Ela e a equipe, né, foram esplêndidos aí, porque a gente tinha algumas ideias todas soltas e elas conseguiram muito bem concretizar aí o que a gente queria. Juntar. E eu falo, eu não sei se a gente... Isso é igual pai com filho, né? Que fala, não, o meu filho ele é bom por causa disso, parece que o filho da gente sempre é o melhor. Eu olho a nossa marca, eu falo assim, nossa, isso ficou lindo, ficou perfeito. Essa cor ficou perfeita. Ficou tudo perfeito, né? Então, Sharon, obrigado por tudo. E foi, eu falo assim, nada é por acaso, né? Eu tava naqueles dias ali, tava fazendo uma leitura de um assunto aleatório qualquer lá. Passei sobre uma citação do Barão de Montesquieu, né? Quando ele fala assim que o que não é bom para colmeia não é bom para abelha, né? Depois eu fiquei pensando naquilo e falei, nossa, isso parece o princípio do mutualismo, né? Que rege toda a base do seguro, né? E fiquei com isso na cabeça, né? Falei, nossa, o que não é bom para colmeia não é bom para abelha, né? E fiquei com essa historinha ali.
pensando assim, eu falei, poxa, às vezes o pessoal fica chateado com a gente quando traz um risco para a gente e a gente não consegue colocar aquele risco dentro de uma companhia seguradora. Porque a seguradora olha para aquele risco e fala, cara, não dá. Você está trazendo para a gente uma situação aqui que não dá para aceitar. E é exatamente isso. Se a companhia seguradora aceita um risco ruim, ela compromete todo o ecossistema do seguro. Ela pega uma coisa que está escrito ali, está na cara que vai dar confusão. Então é aquele carro de leilão, o carro que já teve um sinistro, é uma operação com inflamáveis, sem todo o cuidado que é necessário para trabalhar aquela operação ali. Eu falei, então é isso aí, né? A colmeia não vai aceitar a abelhinha trazendo uma coisa ruim para dentro ali, né? Fiquei com essa história. Eu falei, nossa, mas essa abelhinha, ela tá batendo na minha cabeça a semana inteira, né? E aí veio o bi da abelha, né? Eu falei, mas tá faltando alguma coisa. E de repente eu parei para pensar, né? Eu falei, nossa, o ecossistema de seguros, ele é extremamente amplo, né? Ele é formado pela massa segurada, pelas companhias seguradoras, pelas companhias de resseguro, que quando dá tudo errado sustentam o rojão para a seguradora, né? É formado pelos peritos, pelas empresas terceirizadas que fazem a regulação de um sinistro na hora que ele acontece. Eu falei, nossa, é um ecossistema gigantesco. Então a gente multiplica o tempo inteiro essas conexões com o ecossistema, com as pessoas. Eu falei, bom, a nossa abelhinha está multiplicada aqui, tem um X aqui no final desse negócio. Eu falei, de bi pulou para Bix na hora, né? Aí eu mandei mensagem para vocês, falei, Suzana, eu acho que eu achei. Eu acho que eu achei o nosso novo rumo aqui, para onde vai, né? E aí nasceu a Bix. Que legal. É 2, né? E até uma coisa que você comentou, né? Da questão ali, como que eu vendi um consórcio para uma pessoa que vendia um consórcio, né? Eu acho que o que a gente leva muito dentro da Bix hoje é a questão da transparência e da verdade na questão da venda, né? Da venda, do atendimento, de passar o que é real para o cliente, sabe? Porque a gente acaba surgindo, né, clientes novos, às vezes com cotações, né, para a gente apresentar. E quando a gente pega, às vezes, uma policy já para calcular uma renovação que não é da nossa casa, digamos, que não é da nossa empresa, que está dentro da Bix, a gente vê muito isso, tipo assim, questão de preço, mas não vê questão de cobertura. Então, a gente tem olhado muito isso. Feito o cálculo para o cliente nas coberturas que ele traz para a gente, mas sempre mostrado para ele um outro cenário, que muitas vezes não é a questão, por exemplo, no seguro de veículo, não é o danos a terceiros, muitas vezes, que vai encarecer ou que vai alterar o preço do seguro, é o próprio carro do cliente. E às vezes a pessoa tem lá um seguro contratado com 50 mil de danos materiais a terceiros. Gente, 50 mil de danos materiais a terceiros não paga nenhum Fusca se acontecer um sinistro, né? Então, tem que olhar isso também. Então, a questão da qualidade, da transparência, de mostrar para o cliente, olha, você precisa ter isso, porque se acontecer isso, você vai ficar sem cobertura. Não é no calor da emoção da compra, mas na entrega do resultado final, né? Exatamente. Faz todo sentido. É conscientização da compra. Eu achei muito legal algo que você me falou, não de ser um vendedor, mas de ser um consultor, de acompanhar a jornada de atendimento ao cliente. Nós entrevistamos aqui uma outra empresa também, e até eu coloquei eles fizeram lá um corte do momento da entrevista, que eu estava testemunhando exatamente dessa gratidão do atendimento. Que o consultor que me atende lá da minha cidade mesmo, de Araucária, o Renato, e eu acabei falando sobre a prestação de atendimento que ele me proporcionou em um momento que eu precisei numa ocorrência. E eu fiquei muito grato e acabei falando aqui, eles cortaram isso aí e colocaram na rede deles, tá na rede deles, achei muito interessante. Tá no nosso também. Tá no nosso também. No nosso também. Achei muito interessante isso, esse atendimento, isso grava, isso pro cliente, eu falo bem assim, não é só um atendimento técnico, mas é um suporte emocional.
Exatamente. E quando você conhece a jornada ali de negociação com o cliente, né? Você tem experiência nisso, que o banco faz muito bem isso, esse atendimento, né? Sim. Então, eu acho isso extraordinário, como você trouxe na cultura de atendimento da Bix. Então, isso é muito legal, né? O que a gente percebe, assim, o corretor, ele fala, ele é um bicho estranho, porque ele tem que ter conhecimento técnico sobre o assunto, justamente para conseguir colocar de forma correta o risco e entender quais são os riscos que o cliente está exposto, né? Então hoje a gente teve até algumas semanas atrás aí, uma pessoa me procurou falando, a gente já está com 3 lojas, vai abrir a 4ª loja, preciso conversar com você sobre o seguro. Eu falei, tá, ok, vocês estão nesse momento, qual seguro vocês já têm nessa operação? Ele falou, não temos nenhum. E era uma operação extremamente nervosa, uma operação que trabalha com inflamáveis e tal. Eu falei, mas espera aí, então calma lá. Vocês estão indo para a 4ª loja, mas ainda não tem nenhum seguro vigente. Aquilo me assustou demais. Eu falei assim, será que é uma questão... falta, eu falo assim, de competência da nossa classe, dos corretores, continuar fomentando, impulsionando, trazendo essa informação diariamente, ou é uma falta de cultura... de cultura do seguro no Brasil, né? Então a gente encontra alguns contrastes, pessoas extremamente preocupadas, mas pessoas, excelentes empreendedores que estão aí fazendo, até não tem nem como falar, eles estão abrindo uma 4ª loja, empresa, uma 4ª filial aí, a operação crescendo, então assim, tá ok, estão fazendo certo, mas no seguro estavam pecando, agora já está sendo resolvido, né? Qual a avaliação que você teve nessa linha de pesquisa? O que é? Faltou realmente o atendimento? Você chegou a alguma conclusão? Até pra gente entender, para nós trazermos clareza para o nosso telespectador. Porque daí eu quero que ele também chega do outro lado e reflita, peraí, eu não tenho proteção porque faltou o atendimento ou porque eu estou negligente e não é cultura de... É até importante. Na verdade não tem um único, não existe um único fator. Acho que é uma soma de fatores. A questão cultural do seguro está em desenvolvimento. Então o setor de seguros ele é crescente. Então todo ano ele fecha sempre em crescimento, né? Tem as métricas que a própria Superintendência de Seguros Privados traz anualmente de quanto foi devolvido ao mercado em valores que estariam perdidos, né? Se não houvesse o seguro, é impressionante, são valores muito expressivos assim, e só crescentes. Então, a população está entendendo, né, a necessidade de ter o seguro ali, e de ter o seguro e de traçar as estratégias para continuar aumentando seu patrimônio. Estão entendendo a respeito disso. Na questão do automóvel, eu acho que daí é cultural no sentido positivo. O brasileiro gosta de carro, dessa cultura automotiva, então a maioria, assim, existe uma faixa muito grande para ser atendida ainda com seguro automóvel, mas ela já é bem atendida. Então acho que se alguém tem um único seguro na vida, ele é do carro. Pode não ter o da casa, né? Às vezes a casa vale 500 mil, R$1 milhão, mas o carro que vale 80, 100 mil tem seguro. E a casa de 500 mil talvez esteja sem seguro, né? Mas... a gente tenta, é um trabalho diário, né? De formiguinha, tentando levar a conscientização, né? Eu acho que às vezes também existe uma certa frustração. Não era dar para falar uma coisa, né? Eu acho que existe uma certa... É tão complexo esse assunto, né? Sim. Existe uma frustração também. Eu até vou falar de uma experiência. No meu imóvel aconteceu uma eventualidade que as lajotas dele explodiu. Um fenômeno da natureza mesmo. Má conservação, sei lá, má aplicação, material de pouca qualidade, enfim. Aí teve os parâmetros os pareceres lá da seguradora, né, que me passou isso. Mas nesse caso, não teve cobertura. E eu entendi que depois, na hora que eu fui ver o contrato junto ao advogado, ele me explicou realmente, seriam uns danos maiores. Nesse caso, não aconteceu. Mas normalmente, quando você faz a aquisição, às vezes, isso é um problema também que eu vejo do comprador, que ele não olha a cobertura que lhe é oferecida. E daí quando tem uma situação dessa, fala... É que nem o que você trouxe do carro. Exato, é o que eu falei. O cara quer vender só o seguro. Transparência, de explicar as coberturas, né? Eu, por exemplo, assegurado. Tem 2 tipos de cobertura nesse meu seguro, no meu apartamento. Mas nenhum deles cobriu. Falei, cara, mas é porque, de fato, falta de conhecimento, falta do atendimento personalizado, de uma assistência, né? E aí não cobriu, mas
faz sentido, né? Normalmente, esse probleminha, quando ele é por expectativa. Você gera uma expectativa de que o seguro ele vai te dar todo tipo de cobertura que você possa imaginar. E nesse caso aí, seria se houvesse um seguro que iria cobrir isso, seria um risco de engenharia ainda, vamos dizer assim, contratado pela empresa que construiu, que edificou por um determinado período, né? Por um determinado período. Daí sim, haveria um seguro para isso. Num seguro residencial normal, esse fenômeno que você aconteceu normalmente é pela dilatação do piso ali e tal, ele acaba estourando. Ele não foi um evento, ele não foi um raio, um incêndio, uma explosão, qualquer outro. O fato gerador, não houve um fato gerador coberto pela apólice. O fato que gerou aquilo ali foi um problema na construção, né? Então seria outro segmento de seguro para cobrir. E aí essa expectativa gera esse conflito na hora. A frustração do cliente. Por isso que os caras falam, não vou nem fazer a cobertura, não vou fazer porque... Mas é questão de conhecer de fato a cobertura. Vou falar uma piadinha, mas é verdade. A mãe do amigo meu uma vez falou bem assim, ela tinha plano funerário. Daí passou o ano inteiro pagando. Aí chegou no final do ano e falou pro filho dela assim, vamos cancelar isso aqui porque a gente não usou. Falando, não, mas como você vai usar isso aqui? Você vai morrer infeliz. Que bom que não usou. Que bom que tava coberto. Seguro, na minha concepção, você faz para não usar. Seguro, exatamente. todo, independente do seguro. Você faz para não usar. Isso é só a minha ideia. Posso contestar essa tua frase? Eu também falava exatamente essa frase, né? Falava, seguro é para não usar. Então você paga, né? Por exemplo, lá o seguro do teu carro por um ano, 365 dias, e você não bateu, não quebrou um vidro, não usou assistência, não deu nenhuma pane, não chamou o guincho. Então você não usou nenhuma cobertura e nenhuma assistência. Mas você esteve 365 dias coberto. Então você usou a tranquilidade de 365 dias. Então você usou. Quando você passa um ano sem usar nenhuma assistência ou cobertura, você usou o seguro. É uma forma de entendimento, né? Você não usou assistência ou cobertura, mas você usou o que ele proporciona para você, que é a garantia, a proteção. Porque caso acontecesse alguma coisa. Porque quer valorizar aquilo que você tem? Perca. Isso aí. Exatamente. Essa é uma reflexão. Antes de perder, tem um valor, e depois que perde... Esse dia aconteceu uma situação comigo bem assim. Eu vejo muito hoje... Eu valorizo muito a vida, pra quando a morte chegar não me seja surpresa. Esses dias, cara, eu fiz um negócio... Nossa, até vou compartilhar aqui que vai ser bem legal. Eu parei em frente da casa da minha mãe e falei... Cara, eu vou na minha mãe... Olha, quase todos os dias... Vou lá, eu tomo café com ela, eu almoço com ela, tô sempre com ela. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu fui atender umas necessidades que ela me pediu, eu queria ir pagar umas contas, ela sempre tá me chamando pra tudo. E daí eu parei na frente e falei meio assim, cara, pode acontecer um dia de eu vir aqui e minha mãe não estar mais. Pode ser que um dia eu venha aqui, eu queira dar um abraço nela, ela não está mais aqui. E parei, fiquei pensando e cheguei a chorar. Me emocionei todo. Eu falei, mas ela tá aqui, vou subir lá abraçar ela. Então, o seguro é exatamente isso, né? Você tem que ter para te proteger, para quando houver eventualidade, você fala, não, realmente, eu vejo isso, eu vejo que isso faz muito sentido. Eu precisei muitas vezes, né, de um carro que eu uso muito, e eu vi o quanto isso é importante. Agora, falando de importante, falando de tudo isso, como que as pessoas encontram vocês nas redes sociais? Como que as pessoas encontram? Como vai tomar um café? Tem possibilidade? Tem café lá no segurador? Vocês? Vai lá tomar um café com vocês? Qual o preço que tá o café, né? Depende do seguro que você vai comprar, né? Como que as pessoas encontram vocês? Aí fica à vontade agora para... O caminho mais prático realmente é através do Instagram, @Bix Corretora, né? Lá vai encontrar, tem na bio ali o Linktree, pode me chamar a Suzane, chamar o Gabriel, e o nosso site ele está temporariamente baixado porque ele está vindo com novidades. Legal. Então o www.bixcorretora.seg.br também daqui uns dias vai estar no ar aí novamente com bastante material importante lá. Que legal. Show. Gente, eu queria agradecer vocês pela participação no nosso podcast, por estar aqui, né, falando da história de vocês, desmistificando um pouco do seguro, mas o nosso tempo é isso, é mostrar para as pessoas, para que as pessoas tenham interesse de saber mais e procurar vocês. Então eu queria que, começando por você, Suzane.
Queria que você deixasse uma mensagem que vai passar no telão do mundo inteiro. Então tá bom. Para essa câmera aqui. Eu agradeço, né, a oportunidade de vocês de estar aqui hoje. E a gente fica à disposição, né, tanto para uma consultoria, alguma dúvida, né, que as pessoas tiverem, né, pode entrar em contato com a gente. E é isso. Muito obrigada e uma boa noite para todos vocês. Legal. Vamos lá, Leandro. Deixa uma mensagem também pro nosso público. Vai passar no mundo todo, tá? Opa, aproveita a oportunidade. Importantíssima, né? E vai, né? E vai. O YouTube é mundial, né? Todo mundo. Bom, queria primeiro agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, conversar um pouquinho. Se a gente fosse falar sobre seguro, teríamos que fazer episódios semanais aí, diários. Tem assunto, né, que não acaba mais. Mas a principal mensagem que eu gostaria de deixar é a seguinte, que se você não conversa com o seu corretor, ou você quer conversar com ele e ele é de pouca conversa, acenda um alerta, uma luz, a gente fala na aviação lá, uma luz âmbar, bem grande e bem forte, porque corretor e segurado precisam conversar muito e várias vezes, para que realmente o corretor consiga entender a necessidade de cada um, entender as demandas. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem do seguro, seria essa: conversem bastante com os seus corretores. Obrigado, gente, por participar do nosso podcast, por contribuir, né, com muitas informações importantes. Parabéns pela história, parabéns pela empresa. Sucesso para vocês. Obrigado. Irmão, contigo. Maravilha, gente. Olha que legal essa história de hoje. Então, um cliente que, falando com o seu gerente do seu banco, se tornou sócio e hoje realmente eles transbordam isso na vida de milhares de pessoas. E eu quero deixar uma mensagem que, na realidade, eu me dediquei muito para fazer essa mensagem. E essa mensagem diz assim, ó: final felizes começa com proteção. Tô brincando, não foi eu que fiz não, eu copiei do Instagram deles. E claro, falando em proteção, nós falamos proteção e crescimento patrimonial, nós podemos contar com essa empresa que está há mais de 10 anos no mercado, fazendo um trabalho incrível, com experiência nacional, internacional, promovendo tudo isso, que é a BIX Seguros, Proteção Patrimonial e Crescimento. Obrigado, tá? Vocês são incríveis. Obrigado por estarem aqui, obrigado pelo que vocês proporcionam aí no mercado, e a gente está feliz de ter vocês aqui. Nós também estamos felizes de estar aqui. Show? Era isso? Era isso, né? Passa tão rápido. Passa voando. Muito rápido. Temos que marcar o próximo, gente. Gente, olha aqui uma coisa interessante que me veio à memória. Vendo esses dias no Instagram, vi uma mensagem do Rufino e vou falar ela aqui. A vida não tem replay. Você vai chegar ao final, não tem como voltar a fita, não tem como apagar as coisas, não tem como reviver os momentos. A vida é agora. Está acontecendo hoje. A tua volta, o Tony compartilhou a questão da família, a questão de amigos, questão de momentos. Você só tem agora. Acabou. Daqui 5 minutos pode não ter mais esse tempo. Então, falando sobre questão de proteção, eu queria deixar isso para você. Como que você está aproveitando? Como que você está levando a vida? O que você está fazendo da tua vida? Você está passando 10 horas na frente do celular, no Instagram? Você está aprendendo? Você está buscando conhecimento? Você está aproveitando realmente? Se no final realmente, se tiver a história de passar no telão, né? A tua vida inteira no telão, se no final da tua vida for realmente assim, que eu não sei se é, mas se for, vai ter valido a pena? Você vai ter aproveitado? E aí? É isso aí. Chegamos ao final de mais um podcast. Siga Conexo nas redes sociais, Conexo_empresarial no Instagram, Conexo Empresarial no YouTube. Navegue no YouTube, tem mais de 200 episódios para você acompanhar 200 histórias como essa de empreendedorismo. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. E até o próximo episódio, eu ia falar. Bora? Até o próximo episódio. Show. Até o próximo podcast. Não corta não, deixa assim. É isso aí. Oh, show.